Coerência cardíaca, o estado de cocriação. Assim, o termo coerência cardíaca, a gente nem ouve ele tanto por ali, mas o que ele significa, o simbolismo disso e o ritual de coerência e o que ele faz, vocês já ouviram falar com certeza de outras formas, tá? Mas hoje vai ficar bem claro como usar isso, como isso funciona e quais são os efeitos disso também, né, quando a gente usa. Quando eu falo em coerência cardíaca, de cara vem um lado mais fisiológico, a gente acha que estamos falando no nosso sistema físico. E sim, parte de um sistema fisiológico, mas contempla, de novo, corpo, mente e espírito. Pega de novo as 3 áreas, tá? Mas vamos lá pelo zero, pelo contexto zerado ali. O que é a tal da coerência cardíaca? Qual é o conceito disso? Coerência cardíaca é um estado psicofisiológico de harmonia entre os nossos batimentos cardíacos, ou seja, o ritmo cardíaco, a respiração e o nosso sistema nervoso autônomo, aquele que trabalha por conta própria. E dentro dele está o simpático e o parasimpático. Vocês devem ter ouvido falar desses dois, bonito, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, de cara, quando eu falo isso, parece que tem a ver só com a fisiologia, né? Que é um estado de harmonia, quando o nosso corpo está em harmonia, no nosso batimento cardíaco, respiração e o sistema nervoso funcionando de forma ideal. Mas, na verdade, ele é um estado harmônico de forma geral. Ele é um estado harmônico fisiológico, energético, mental, emocional e de contato espiritual. E já vou explicar por quê. Mas vamos começar com a base, lá do fisiológico mesmo. Tudo no nosso corpo tem um estado basal, um estado natural, normal. Vamos lá. Todo mundo sabe que a gente tem uma temperatura corporal ali que varia e que dentro de uma taxa ali de 34 a 36,8, 7, quase 7, é a nossa temperatura corporal normal, basal, né? A gente sabe que tem a pressão arterial, hoje o normal é de 13/8. A gente sabe que tem uma frequência respiratória de 12 a 20 respirações, né, por minuto. A gente tem, quando a gente faz um exame de sangue, a gente tem os valores basais, aquilo que está dentro da normalidade, tá? Tudo no nosso corpo tem uma normalidade, tudo. E quando a gente pensa em respiração, batimentos e a maneira de funcionamento do nosso sistema nervoso, quando eles estão na normalidade, a gente chama de coerência cardíaca. Por que tem que ser cardíaco e não cerebral e não respiratório, né? Porque desse sistema todo, dessa sinfonia que controla o nosso corpo, o coração é o maestro. O coração que dá as cartas, tá? Agora já vamos entrar naquele outro processinho. Por que o coração? Na década de 90, um instituto lá dos Estados Unidos chamado Heart Math, né, matemática do coração, começou a estudar dessa história de que desde os antigos a gente sempre falou de sentimentos no coração. O coração sempre foi usado como um símbolo, né, de emoções, sentimentos. Eu sinto, o que eu sinto, aperto no peito. Mas a princípio, até ali, o coração servia para bombear sangue e nada mais. Mas concordam comigo que há milhares de anos já se fala em coração como um centro da alma, o centro do amor, das emoções. Quando dói um sentimento, a gente fala onde? Dói o coração, né? Tá doendo o coração de perder aquela pessoa. Tudo é aqui, tudo é aqui. Então, a gente sempre associou sentimento, sensação, emoção com o coração. E ali na década de 90, esse instituto resolveu começar a estudar sobre isso. Por quê? Por que a gente sente no coração? Por que a sensação sempre está aqui? E o que eles descobriram, né? Que o coração tem um microcérebro. Talvez vocês já ouviram falar sobre isso. O coração tem um cérebro próprio. Ele tem um cérebro intrínseco que funciona para ele, que contém 40 mil células nervosas, 40 mil neurônios. É um microcérebro intrínseco que ele é o cérebro do coração. Acontece que esse cérebro, ele tem capacidade de aprender, de memorizar e, principalmente, de sentir as emoções. É ali realmente que a gente sente. É ali que a gente sente tudo aquilo que está associado aos sentimentos. É esse cérebro que recebe as sensações emocionais que vêm de fora. É ali que a gente sente. E esses 40
mil neurônios, nem perto dos bilhões que a gente tem no cérebro, em torno de 80 bilhões de neurônios. Esse coração, ele tem uma capacidade eletromagnética de 100 vezes mais do que o cérebro, de emanar energia. E 5.000 vezes mais que o cérebro de magnetizar energia. Pense. 100 vezes mais potencial de emanar energia. E 5.000 vezes mais de magnetizar. É ali que é o nosso centro energético, tá? É ali que a nossa vibração acontece. É dali. Esse é o nosso centro mesmo. É o centro da nossa alma. É o centro de onde a gente vibra. É o coração. O cérebro, ele processa. Mas o coração é quem sente. O coração é que emana e o coração é que atrai. E é através da energia do coração que a gente tem essa potencialidade de co-criar, né? De usar da lei da atração, fazer acontecer. É dali que a gente diz que o pensamento não tem poder quando o sentimento não está coerente. E ali entra de novo, coerência cardíaca. Se o coração está coerente com o cérebro, com o pensamento, com a respiração, se tudo está num estado de equilíbrio, de harmonia, a gente eleva o nosso potencial para a escala acima de 500 Hz, naquela escala de Hawkins, tá? Quando eu estou em um estado de coerência cardíaca, eu estou no meu estado de cocriação máxima, resumindo. Quando eu sei que eu estou, vamos lá, basicamente a gente pensa, não, eu devo estar em coerência cardíaca o tempo todo. Não, é ali que a gente se engana. Porque os batimentos, quando tu faz um eletrocardiograma, você vê ali os batimentos cardíacos, né? Tá? Quando a gente está em neutralidade, quando a gente está em tranquilidade, quando a gente está presente no presente, quando eu não estou dominado por nenhuma emoção, eu estou com a minha frequência no lugar certo. Quando eu estou dominada por qualquer emoção, a minha frequência sai daquilo que é o padrão dela. Ela entra em desarmonia. Por exemplo, se eu estou com medo, ou eu estou ansiosa, ou eu estou meio um susto, ou estou nervosa, meu coração começa a acelerar, minha frequência respiratória começa a aumentar, meu sistema neurológico autônomo começa a ser ativado, o simpático, né? O simpático é o luta ou fuga, o parasimpático é o relaxamento. E hoje, na maneira que a gente vive hoje, de hipervigilância com tudo, de estar recebendo estímulo o tempo inteiro, de foco no que está fora, de querer aproveitar o tempo todo a informação que vem, de pouco presente no presente, raramente a gente está em coerência cardíaca. Na nossa natural, o que é natural não, né? O que é comum hoje é estar com batimentos ou mais acelerados ou menos. Se eu sinto tristeza, eu estou com menos. Se eu sinto ansiedade, eu estou com mais. No dia a dia do estresse natural, a gente vai ver que a gente está com uma frequência respiratória curta. A gente nem percebe. Percebe no dia a dia de vocês? Se vocês param para respirar. Não, é assim. É curto, parece que tu... É curto, parece que o ar nem entrou, já está saindo. Percebe? Percebe que é uma respiração curtinha? A gente nem sente quase o peito levantar, a gente nem sente a sensação do ar entrar. É uma respiraçãozinha curta. Ela é incoerente, essa respiração curta. Ela altera a frequência dos nossos batimentos. E ela altera a ativação e desativação do nosso sistema simpático parasimpático. E quando a gente não está nesse estado, a gente está vibrando baixo, está incoerente, não está criando e muito mais. Já passo para ti, tá, Afonso? Em todos os níveis fisiológicos, a gente está adoecendo, as nossas células estão fragilizadas, o nosso DNA está sendo afetado pela nossa energia baixa, a nossa energia baixa afeta o nosso DNA. Quando a gente está em coerência cardíaca, a nossa energia do corpo ela está sendo utilizada na potência máxima. A gente fica num estado de regeneração natural. É como se o nosso corpo inteiro estivesse na sinfonia de funcionamento ideal, máximo, lindo, maravilhoso. Se eu não estou respirando direito, eu já vou afetar meu sistema cardiovascular.
Se meu sistema cardiovascular é afetado, meu sistema neurológico autônomo, ele já começa a ser afetado também. E olha o poder de tudo isso. É o coração que é o maestro, tá? Mas de que maneira nós conseguimos regular isso? Na respiração. Na respiração. Claro que quando a gente está em processo de autoconhecimento, que tu já está resolvendo os teus pepinos, as tuas feridas, os teus traumas, tu já não está cheio de gatilhos, então tu já consegue viver mais o teu dia em estado de tranquilidade. Então, claro, quando eu digo a gente pode regular isso através da respiração. Não, se tu é cheio de traumas, se tu é cheio de feridas, se tu é cheio de gatilho, tu vai estar em hipervigilância o tempo inteiro, teu sistema parasimpático, quer dizer, teu sistema simpático de luta ou fuga vai ser ativado o tempo todo, tu não vai conseguir controlar isso na respiração, só na respiração. Por que a gente diz quando a pessoa tá nervosa, ela tá... Primeira coisa que a gente diz, respira, respira, vamos lá. Ó, cheira a florzinha e assopra a velhinha. O ritualzinho para marcar, cheira a florzinha, assopra a velhinha, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Porque a respiração, quando a gente quer regular o nosso ritmo, a nossa coerência cardíaca, de forma fisiológica, a gente vai conseguir controlar na respiração. É a única maneira. Só que se tu é abarrotado de padrões e crenças e gatilhos, e tu sai na rua e é gatilho para tudo que é lado, tu não vai nem ter tempo suficiente para ficar trabalhando a tua respiração, não vai dar conta. Lógico que aqui eu estou falando numa associação com a meditação, tá? Para a gente criar esses estados de forma intencional. Quem está numa good vibes, assim, quem já está nesse processo de autoconhecimento, já está vivendo mais, numa vibe mais leve, né? E muitas vezes alcança esse estado de coerência cardíaca sem ter que fazer uma meditação para isso. Consegue alcançar. Às vezes tu tá ali caminhando na natureza, tá em coerência, né? Às vezes tá em algum momento lendo o teu livro, deitadinho lá, tá em coerência. Mas quando você quer intencionar alguma coisa, eu quero trabalhar na minha cocriação, eu quero focar em emanar essa energia e fazer acontecer. Aí eu posso trabalhar isso focando primeiro na respiração. Por isso que quase todas as práticas de meditação têm o controle da respiração. Já repararam nisso? Uhum. Que começa focando na respiração, respira e segura tantos segundos, solta. Depois vocês vão ver lá no link que eu mandei, que é o áudio que eu criei. Eu uso tudo isso, tá? Eu coloco lá. Eu misturei umas práticas de meditação budista e da yoga também, que traz muito esse foco, primeiro nos sentidos, depois na respiração, e por último, a atenção ao coração, porque essa é outra questão. Quando a gente coloca a nossa atenção no nosso coração, a gente potencializa esse emanar de energia. A gente potencializa o eletromagnetismo dele. Focar a intenção, focar o pensamento no coração, tu potencializa o emanar dessa energia ou atrair essa energia também. De novo, pensando no fisiológico, tá? Quando a gente entra em coerência cardíaca, num estado de meditação, num estado de ler um livro e se aquietar, num estado de caminhar na natureza, tu está dando para o teu corpo um momento de regeneração natural. Tá? É como se fosse um detox, gente. Um detox só harmonizando 3 coisas. São simples, 3 coisas. Que, na verdade, a gente só tem controle de uma, né? A respiração. Mas quando tu controla a respiração, o batimento controla e o nosso sistema nervoso controla também. Quando eu tô nesse momento, eu tô fazendo um detox celular, a nível DNA, celular, energético. Eu ativo mais as potencialidades do cérebro, da parte pré-frontal, de cognição, de foco, de atenção, de criatividade. Agora, quando eu fico em um estado de desarmonia, eu estou fazendo todo o contrário. Eu estou gerando energia densa, que afeta o DNA, que altera o DNA, que mexe com as nossas células, que encurta telômeros, que promove morte celular mais cedo, que está num processo totalmente contrário, de toxicidade. Toxicidade. De baixa energia. Depois que surgiu o instituto ali, o HeartMath ali da Califórnia,
são pesquisas científicas, não é mais aquela coisa abstrata, tá? Não é aquela coisa mais mística, aquela pseudociência que se fala ali, é científico. E eles mediram, inclusive, o campo eletromagnético que o coração gera, e ele gera um campo de 1 a 3 metros. Que olha que coincidência, né? O que na ciência, então, eles dizem que é o campo magnético do coração, de 1 a 3 metros de distância, e é o que na espiritualidade a gente diz que é a nossa aura, de 1 a 3 metros de distância. Então, percebe que a energia da essência, a energia da consciência, da alma, então, o centro de energia da alma realmente é aqui. E pode ser medido, literalmente em hertz ali, e eles mediram isso. E tem mais, depois disso foi feito estudos de o quanto que a gente está se afetando nessa energia. Porque, de novo, se é 3 metros, eu posso estar a 6 metros de uma pessoa e estar trocando energia com ela. Concorda? Mas aí eles fizeram um estudo de quanto o meu campo, a minha coerência cardíaca pode afetar a tua coerência cardíaca. Ou a minha incoerência cardíaca pode afetar a tua incoerência cardíaca. Entende? Foi feito, inclusive, um estudo com uns bebês gêmeos, que uma das crianças não ia sobreviver, e a enfermeira pegou a outra, a bebezinha, porque ela estava entrando em falência respiratória, cardiorrespiratória, né? E a enfermeira botou a gêmeazinha, a bebezinha, em contato com ela, assim, bem pertinho do coração, e a coerência cardíaca de uma afetou a coerência cardíaca da outra e regulou os batimentos da outra bebê. Regulou os batimentos da outra bebê e salvou. Tem estudo sobre isso. E estudo quanto a gente tá. Tem um médico muito famoso que é o Afonso, com certeza conhece ele. Daqui a pouco vem o nome dele. Lair Ribeiro. Conhece, né? Tem uma palestra que ele deu, que ele fala claramente, cuidado com quem você aperta a mão. Ele fala sobre isso. Cuidado com quem você aperta a mão. Porque a mão irradia a frequência do coração. E quando a gente está dando a mão para alguém, a gente está afetando e sendo afetado pela coerência ou incoerência cardíaca do outro. Imagine um abraço, né? Que é quase coração com coração. Já pensou se eu tenho o potencial de afetar a coerência cardíaca? Como eu tenho o potencial de afetar, inclusive, a saúde física dessa pessoa? Já pensou quando você convive dentro de uma casa com uma pessoa negativa, vitimista, pesada, que ela é uma incoerência cardíaca em pessoa, e você está ali tão perto dela o tempo inteiro, você não consegue se manter coerente. Você vai adoecer fisicamente, energeticamente, mentalmente. Eu acho que assim, eu trouxe isso muito mais para mostrar de novo para vocês, que é algo que eu bato muito na tecla, assim, que é muito o meu viés, né? De que não tem separação. Do quanto isso está conectado à parte fisiológica do nosso corpo, cada sisteminha dele, com a parte energética, com a parte espiritual, com a parte emocional, mental, percebem? Porque por muito tempo, e isso vinha em evidência agora, até recentemente, assim, as áreas da medicina, por exemplo, de separar tudo, né? A pessoa que cuida do coração, ela só cuida do coração. E não importa a queixa que tu chegar lá, no consultório de um cardiologista, ele vai procurar onde, se tu chegar com dor no pé, ele vai procurar de que maneira que o coração está causando aquela dor. Ele não quer saber se pode ser outra coisa. Por muito tempo, fugiu a palavra de novo. As pessoas deram muito valor para especialização, né? Não vou no médico generalista agora. Eu vou no cardiologista, eu vou no neurologista, eu vou no endocrinologista, eu vou no psiquiatra. Aí o neuro, ele quer olhar a química, mas ele não quer saber da tua história de vida. Né? Ele não quer saber se tu tá vivendo em um ambiente tóxico ainda que te maltrata dia após dia. Ele quer saber, ele quer medir o teu nível de neurotransmissor. E foda-se o resto. Se tu veio com sintomas de taquicardia e tudo mais, para no hospital, é eletro, é isso, é aquilo, e muitos te mandam para casa e eles não são capazes de te dizer que tu pode ter passado por uma crise de pânico. Não, ele só diz, o coração tá legal, pode ir. Vai embora. Vai embora, exato. Mas agora a gente está voltando a uma era onde não é mais médico generalista, né? Porque o generalista, ele virou nada. Agora é o integrativo. Já perceberam, né? Médicos integrativos. E eu sou fã deles, tá? Por quê? Porque eles te olham por inteiro.
Eles te olham como corpo, mente e espírito. Eles te olham como um organismo integrado, onde tudo mexe com tudo. Não tem nada separado. Tem vários médicos, inclusive eu vou passar alguns para vocês seguirem depois no Instagram. São médicos, são doutores, são neurocientistas, são... Porque a gente, quando pensa em médico, a gente acha que são todos céticos, né? Que eles não acreditam nessas coisas. Tem um médico que é o Dr. Felipe de Oliveira, Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um neurologista, neurocientista, professor. Ele estuda a glândula pineal, e acho que esse vai ser o tema da nossa próxima aula. A glândula pineal, que ela é também uma coisa top de se estudar em todos os níveis. E ele começou a estudar casos de pessoas com esquizofrenia, que na verdade não eram esquizofrênicos, eram médiums. Entende? Começou dali. Há pouco tempo atrás ele foi dar uma aula sobre isso, sobre a glândula pineal e o acesso espiritual, a conexão espiritual através da glândula pineal, lá em Harvard. Olha que chique. Claro que a mídia ainda tenta esconder de tudo que é jeito, né? Porque, vamos lá, a partir do momento que tu começa a compreender tudo isso, isso é liberdade. Tu saiu da Matrix, né? Tu entendeu que o negócio não é bem assim como te contaram. Então, ainda se tenta esconder muito. Quando a gente pensa nessas 3 dimensões de nós, 3 dimensões de nós, corpo, mente, espírito, né, emoções junto com mente ali, são 3 lugares que a gente pode ficar doente. A gente pode ficar doente nessas 3 esferas. A gente pode adoecer do corpo, sei lá, uma infecção, eu caio, me machuco, pego uma bactéria ou um vírus, eu adoeço do corpo. Eu posso adoecer da mente, né, uma depressão, um transtorno de ansiedade, do pânico, uma esquizofrenia, N outras coisas. E eu posso adoecer da alma também, que é aqueles seres... Acho que tem 2 tipos de doença de alma. A maldade, que é a falta do bem, né? E a ignorância de enxergar além disso aqui, sabe? De não abrir os olhos para o que mais. Para mim, essa coisa de ignorar o que existe além da sua fronteira ainda é uma doença da alma, porque aprisiona, né? Aprisiona aqui. E a gente pensa que a mente, gente, a esfera, a dimensão mental, ela é a ponte desses 2 lados. Ao mesmo tempo que ela é a ponte entre o corpo físico e o espírito, ela também é protetora, ela é amortecedora. Porque se eu tô doente da alma, antes de chegar no corpo, eu vou adoecer na mente. Se eu começo com uma doença da alma, eu primeiro vou adoecer na mente, para depois adoecer no corpo. Se eu começo com uma doença no corpo, eu vou primeiro adoecer na mente, para depois chegar na alma. Porque pode acontecer de todos os lados. Vamos lá. Imagina o seguinte, eu me machuco, pego, sei lá, uma doença e perco os movimentos com essa doença. Eu machuco o corpo, tenho uma infecção, tenho que amputar a perna e entro nesse processo crônico de dor física, de me sentir limitada, de me sentir feia. Qual é o próximo passo? Doença da mente, né? Ansiedade, tristeza, depressão, baixa autoestima. Depois que eu entro nisso de forma crônica, a doença da alma, porque eu levo isso para um lado mais profundo, eu adoeço a alma, literalmente. E do contrário também, né? Às vezes a gente começa, tu pode ter um corpo perfeito, lindo, maravilhoso, bombadão, né? E a mente tá legal, mas se a tua alma tá adoecida, dentro só daquele processo de poder e matéria, ou foda-se o outro, né? Aquela coisa, começa a adoecer na alma, depois vai para a mente e depois vai para o corpo. E isso pode se dar numa única experiência ou em várias. Só que a mente, ela tá ali no meio. E ela é amortecedora, e ela é esse lugar que se a gente estiver bem firme, com o nosso eixo mental bem firme, raramente a gente vai deixar sair
do corpo para a mente, do corpo para a alma. A gente está blindado disso, não deixa mais. Percebe? Se a nossa mente estiver firme, a gente não deixa mais o corpo afetar a mente e afetar a alma. Não passa mais. Só que esse processo ali, ele nos mostra muito isso, como tudo está associado. Como o que acontece fisiologicamente está acontecendo mentalmente, está acontecendo energeticamente e espiritualmente. E do contrário também. É mais um desses processos, né, que vem para mostrar que está tudo interligado, não tem separação nenhuma. E a gente, quando quer tratar de alguma coisa, resolver, eu posso começar tratando ou pelo corpo, ou pela alma, ou pela mente. Eu posso começar por qualquer lugar. Mas se eu começo na mente, eu potencializo. Porque ela é a ponte e ela é o amortecedor dos dois. Ela vai dar suporte para os dois. Não adianta trabalhar só espiritualmente quando você já está com a mente complicada, com o corpo complicado. Não adianta trabalhar só o corpo na doença física, porque tu pode até tratar ela, ela vai voltar, se o mental e o espiritual não estiverem bons. Entendem o que eu quero dizer, gente? Toda doença física tem uma base mental e emocional. Toda. E olha que interessante. A gente tem um terceiro cérebro também, que é o intestino, né? Se a gente pensar primeiro, segundo, terceiro. Pelo número de células nervosas, o intestino seria o segundo. Mas de todo o nosso corpo, o cérebro se comunica com todo o nosso corpo. Muito mais o cérebro com o intestino. Só que no caso do coração é o contrário. É muito mais o coração que manda informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então é o coração que está captando as emoções e as sensações. E é ele que manda as informações para o cérebro. E aí, tá gostando do conteúdo? Então se inscreva no canal, dá um joinha aqui embaixo e já encaminha esse vídeo para quem você acha que vai gostar de aprender isso também.